Bom, e como eu havia falado para vocês, agora então um bate-papo aqui com o Matheus, escritor, teólogo. Inclusive outro dia ele deu uma passadinha lá no programa Nova Manhã, falamos sobre os livros, inclusive O Homem Mais Odiado do Mundo, não é? Um livro polêmico que o Matheus escreveu. Mas hoje o nosso bate-papo é sobre essa data tão especial, dia 25 de dezembro, Matheus. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal qual o significado. Porque para o comércio é um significado de vendas, né? Presentes, enfim. Não que isso seja ruim, não é isso não. Quem que não gosta de ganhar um presentinho de Natal? Mas o significado mais profundo desse dia vem ao longo de nossa história. O Natal ele tem uma explicação histórica, ele tem uma explicação religiosa e tem uma explicação comercial, né? O interessante é que o Natal ele tem, parece que é algo recente, mas ele tem quase 3.000 anos que as pessoas comemoram o Natal. E o que sempre houve com relação ao Natal é a questão da entrega de presentes e muita comida, né? Isso sempre teve. Agora tem umas coisas que foram sendo inventadas ao longo do tempo, né? E o interessante é que o Natal a gente sempre vê aquela figura do velhinho, né, de roupa fechada, barbudo, mas o Natal não tem muito a ver com aquela questão do frio. Na verdade é o contrário. O Natal significa, historicamente, a festa do sol, né? Ou uma palavra mais sofisticada, o solstício. Que assim, o ser humano ele sempre, até pouco tempo atrás, ele sempre foi guiado pela agricultura e não pela indústria. Então ele sempre dependeu muito do clima, e as pessoas não sabem disso. E sempre quando as pessoas tinham uma boa colheita, uma boa safra, conseguiam bons frutos, eles comemoravam isso. E com relação à conotação religiosa, existia um deus chamado Mitra, que é aquele deus que é relacionado ao campo, relacionado ao clima. Então eles faziam, no dia 25 de dezembro, no calendário romano, eles faziam esse momento de agradecimento pela boa colheita e pela espera de que novos frutos viessem que esse deus Mitra viesse a abençoar o povo com uma nova fartura, com um novo tempo. Então Natal significa renascimento, significa desejo de que algo novo aconteça, de que as coisas continuem caminhando bem. Muito diferente do que a gente tem hoje com relação a chocolate e a entrega de presentes e a Papai Noel. Ficou bem diferente, né? E as pessoas misturam muito a questão de Papai Noel, a questão da pessoa de Jesus Cristo e Natal, né? Muita gente pensa que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Inclusive era essa a minha pergunta, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né, Matheus? Exato, não se tem uma ideia exata da data de nascimento de Jesus. Algumas correntes indicam que Jesus tenha nascido por volta de março e abril, né? Mas é algo que não é confirmado. Mas por que os cristãos eles decidiram colocar esse dia 25 de dezembro? Justamente para conflitar com a data da comemoração ou de adoração ao Deus Mitra. Por quê? Porque os cristãos começaram a crescer muito a partir do segundo século, e eles viram que enquanto as pessoas começavam a adorar esse Deus, eles já tinham a pessoa de Jesus Cristo como Deus. Então eles ficavam sem o que fazer. Então, inclusive um historiador romano chamado Sexto Július deu essa ideia para a igreja. Por que nós não pegamos a mesma data? E como Jesus Cristo é o nosso sol, é aquele que veio e trouxe novas realizações para nós, a gente vai pegar a mesma data, enquanto eles comemoram a respeito de Mitra, nós comemoramos a respeito de Jesus. E daí, a partir daí começou essa ideia do Natal do dia 25. Ô, Matheus, pelo que nós podemos ver através da história, tudo, a igreja, o catolicismo, sempre influenciou datas, né, épocas, de uma maneira muito intensa, né? E justamente com o mesmo propósito do Natal. Sempre houve muito paganismo. E o catolicismo ele sempre buscou andar em paralelo com esse sistema pagão. Então, as datas comemorativas de outros deuses, eles incorporaram a data de nascimento de santos, a data de beatificação de outros santos, para justamente, assim que os povos pagãos tivessem uma comemoração, os católicos, os cristãos tivessem na mesma data com relação aos seus santos, às suas histórias, ou à realidade histórica. Nossa, então aqui, o que nós podemos observar ao longo dos séculos e séculos, que realmente, assim, os deuses que eram cultuados antes passaram-se a ser santos
colocados, né, pela Igreja Católica. Houve, na verdade, uma substituição, houve uma troca. Ao invés de você adorar um Deus a respeito de plantações, a respeito de riquezas, você buscava aqueles santos católicos, aqueles que tinham uma vida devota, relacionados a Jesus Cristo e a história da Igreja Católica. Bom, fica aí que eu já volto. Agora eu vou, então, voltar para o nosso bate-papo, né, Matheus, que já estava assim. Gente, o Matheus, realmente assim, ó, eu falo que são temas, quando nós falamos algo sobre o catolicismo, né, sobre o cristianismo, sobre igreja, sobre outras religiões, é sempre polêmico, né? Alguns aceitam de bom grado, não retrucam, mas outros acham e levam isso para uma situação um pouco mais profunda, um pouco mais até revoltante deles, né? Infelizmente é assim ainda. Existem muitas guerras em nome da religião, Matheus. E isso eu acho que, no meu ponto de vista, hoje, Brasil, nossa cultura é diferente, nós somos um pouco mais assim abertos, né, ao novo. Mas você que estudou, que vem pesquisando, você acha que em alguma época ainda nós conseguiremos viver sem guerras em nome da religião? Para responder a tua pergunta, e entrando no contexto de Natal, é legal até falar sobre o personagem que a gente discute muito comercialmente, que é o Papai Noel, que poucos sabem que é um padre, né? As pessoas não sabem que Papai Noel é São Nicolau. São Nicolau, ele era um padre, um bispo turco do século IV, e ele vivia na Turquia, e ele era o bispo de Mirna, uma cidade da Turquia. E o que ele fazia? Por que surgiu essa questão do Papai Noel? Ele, durante um ano, ele recebia a oferta das pessoas da igreja, e como era um lugar muito frio, ele, durante a noite, ele fazia um levantamento das famílias pobres e jogava pela chaminé saquinhos com presentes, ou com dinheiro, ou com donativos para as famílias. E ninguém sabia disso durante muito tempo. Depois de um tempo descobrindo que era ele que fazia isso, e daí surgiu a figura do Papai Noel, do São Nicolau, aquele que ajuda. E respondendo a tua pergunta e fazendo um link com isso, eu acho que o que vai fazer a diferença é a bondade. O Natal é um tempo onde a gente lembra que a religião é relacionamento. E o importante é que a gente tenha um relacionamento de bondade com os outros, né? A gente tem dificuldade de ser bom. Eu acho que isso independe de religião, você ser católico, você ser evangélico, espírita, o importante é você ser bom, né? Não ser bonzinho, mas ser bom, ter o coração disposto a olhar para o outro. E essa época de Natal é justamente para isso, é agradecer que Deus, independente do Deus que você crê, Ele te deu mais um ano. Ele te deu oportunidades de você viver experiências novas e novas coisas vão acontecendo. O Natal quer dizer nascimento, não só o nascimento de Jesus, mas o nascimento de uma nova possibilidade de você ser alguém melhor. E se a gente abraçar o Natal, não só no momento de Natal, mas durante todo o nosso contexto, durante o nosso dia a dia, nós nos tornamos pessoas boas para os outros e isso talvez faça com que o mundo seja diferente do que é hoje. Você sabe que nós sempre falamos sobre isso dentro do programa Nova Manhã. Sobre a importância do relacionamento, a importância da bondade, da caridade, de você fazer sem olhar a quem e principalmente sem esperar que aquilo retorne para você ou que aquela pessoa deva algo a você. A bondade, né, conforme o Matheus nos disse, é você ser bom de coração, é você doar-se, é você entregar-se, é você não esperar nada de volta. Eu acho que isso é o significado real de tudo. Não importa o valor do presente, não importa o presente, o que importa é a presença. Seja presente na vida de alguém. Esse é justamente o termo do que significa presente de Natal. Não é com relação ao que você entrega, você é dar-se, é estar presente. É você olhar para a pessoa que está do teu lado e falar que você pode contar com ela e ela sabe que pode contar com você. Uma sociedade mais unida, pessoas que olham uns para os outros e olham, olha, se eu estou bem, se eu tive um ano tão frutífero, por que a pessoa de repente teve dificuldades? Não, eu não posso abençoar, eu não posso ajudar. Se a gente tivesse esse olhar para fora de nós, o mundo seria muito diferente do que é hoje. Eu tenho certeza, Matheus. Ô, Matheus, não é por nada não, mas você está sentindo o cheiro? Não está? É o cheiro de fome.